E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui dando sequência a uma nova playlist no canal. Nós terminamos a nossa playlist sobre fase postulatória do processo. Ao todo, foram 40 vídeos tratando sobre petição inicial, contestação, reconvenção e revelia. Na fase postulatória, nós observamos que tanto o autor quanto o réu colocam as cartas na mesa. Então, o autor, por meio da petição inicial, expõe os fatos, faz o pedido, e o réu, por meio da contestação, se defende, podendo apresentar ou não reconvenção. Se ele não contestar, haverá o fenômeno da revelia, ausência de contestação e a produção daqueles efeitos que nós já estudamos. Nessa playlist, nós começamos a falar sobre a fase ordinatória do processo. Como o próprio nome sugere, fase ordinatória é aquele momento em que o juiz colocará o processo em ordem. Tudo bem? E dentro da fase ordinatória, nós vamos estudar o julgamento conforme o estado do processo e o saneamento e organização do processo, começando a partir deste vídeo. Portanto, não saia daí que eu volto já já. Muito bem, galera. A minha preocupação é que você entenda todo o percurso que nós estamos fazendo, para que você, ao chegar lá no final do processo, para que você não se perca, para que você compreenda bem o que nós estamos estudando. Perceba, apresentada a contestação, podendo ou não ter revelia, mas enfim, apresentada a contestação, o juiz chamará o processo para si. Então o juiz, ele pega o processo e ele analisa tudo o que aconteceu no processo até aquele momento. Quais foram os documentos juntados pelo autor na inicial? Os fatos que ele alegou? Se esses fatos foram devidamente rebatidos pelo réu na contestação? Quais documentos que o réu apresentou na contestação? Se o réu apresentou defesas de mérito diretas, indiretas, se o réu apresentou preliminares, tudo bem? Então perceba que agora o juiz analisa tudo o que aconteceu no processo, tudo o que aconteceu durante a fase postulatória. Feita essa análise, o juiz tentará fazer o que nós chamamos de julgamento conforme o estado do processo. O juiz, ele vai tentar abreviar o processo. O juiz vai tentar verificar se, com esses elementos que ele tem, ele já consegue proferir uma sentença. Se o juiz conseguir proferir a sentença, nós vamos estudar o que vai acontecer. Se o juiz perceber que não é caso de julgamento conforme o estado do processo, se nenhuma das possibilidades que nós vamos estudar agora se afigurar possível, então não restará outra alternativa, a não ser passar para o saneamento e organização, que é uma outra etapa que nós vamos ver em vídeos futuros. Mas perceba, nós estamos tratando aqui na fase ordinatória de um verdadeiro divisor de águas dentro do processo, ok? Por que divisor de águas? Porque nesse momento o juiz ele pode colocar fim ao processo ou determinar que o processo tramite e ingresse na próxima fase, que é a fase instrutória, fase de produção de provas, e, na sequência, fase decisória, fase de sentença. Tudo bem? Vou chamar agora a nossa lousa para nós verificarmos quais são as possibilidades para o julgamento conforme o estado do processo.
Muito bem, galera. Então agora vamos ao estudo do julgamento conforme o estado do processo. Muito bem. Vamos ver se o juiz ele consegue matar o processo neste momento. Vamos ver se neste estado em que o processo se encontra, se o juiz já tem condições de dar sentença. Bom, existem 3 espécies de julgamento conforme o estado do processo. 3 possibilidades. Primeira possibilidade: o juiz profere sentença, com base no artigo 485 ou artigo 487, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil. Ok? Então essa é a primeira possibilidade. O juiz, ele vai extinguir o processo por sentença. Sentença essa que pode estar fundada no artigo 485, qualquer inciso, qualquer hipótese, ou fundada no artigo 487, incisos 2 e 3. Então vamos lá. A sentença, ela pode ser uma sentença sem análise de mérito, sem apreciação do mérito. Só lembrando que mérito é sinônimo de pedido. E aí nós temos as hipóteses previstas no artigo 485 do CPC. Esse artigo 485, todas as hipóteses de extinção sem análise de mérito serão estudadas por nós oportunamente quando nós formos tratar a respeito de sentença, tudo bem? Numa playlist futura. Então não se preocupe, porque a gente vai analisar inciso por inciso. Essa é a primeira possibilidade, o juiz da sentença extinguindo o processo sem análise de mérito. Mas essa sentença também pode ser uma sentença fundada em prescrição ou decadência. Prescrição ou decadência. E aí, nesse caso, o juiz vai extinguir o processo com uma sentença baseada no artigo 487, inciso 2 do CPC. Perceba, o 487 é o artigo que traz as hipóteses de extinção do processo com análise de mérito. Portanto, se o juiz der uma sentença reconhecendo prescrição ou decadência, essa sentença é com análise de mérito, tudo bem? E ela é fundada no 487, inciso 2. Ou tem ainda a possibilidade dessa sentença ser uma sentença de homologação. Ser uma sentença de homologação, baseada no artigo 487, portanto, havendo análise de mérito, só que agora com base no inciso 3. Tudo bem? Então, veja, nessa primeira hipótese, o juiz ele vai dar sentença. Tudo bem? Essa sentença, ela pode extinguir o processo sem análise de mérito, em qualquer das hipóteses do artigo 485, ou ela pode ser uma sentença que extingue o processo
com análise de mérito, fundada no 487, inciso 2, prescrição ou decadência, ou 487, inciso 3, uma sentença de homologação, que, repito, a gente vai estudar em detalhes essa sentença homologatória lá na nossa playlist sobre sentença, ok? Agora, perceba uma coisa. Observação. Nessa primeira espécie que nós estamos estudando, não há necessidade, opa, espera um pouquinho que eu inverti as bolas aqui. Não há necessidade, agora sim, não há necessidade de produção de prova. Ou seja, nessa situação, não há necessidade do juiz permitir a produção de prova. Então, o que acontece? O juiz, ele já tem elementos suficientes no processo que permitem que ele já dê uma sentença. Ou uma sentença sem análise de mérito, ou com análise de mérito nessas hipóteses. Então não há necessidade de produção de prova. Tudo bem? Dispensa-se a fase instrutória. E com isso, o juiz encurta o caminho do processo. Tudo bem? Porque o juiz analisa e vê, bom, nesse caso, não há necessidade de produção de prova. Eu já consigo dar uma dessas sentenças agora. Então eu não vou deixar o processo se alongar mais. Eu já julgo nessas situações. Ok? Só que nós temos uma segunda possibilidade, uma segunda espécie de julgamento conforme o estado do processo. Essa segunda espécie nós vamos chamar de julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. E aqui, meus amigos, nós vamos nos basear no artigo 487, inciso 1. Percebeu? O 487, inciso 1, prevê o seguinte: a sentença será uma sentença com análise de mérito se ela acolher ou rejeitar pedido, mérito é pedido, né? Acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, neste caso, nessa segunda possibilidade, o que nós vamos ter? Julgamento antecipado do mérito. O juiz vai dar uma sentença extinguindo o processo com análise de mérito, agora com base no 487, inciso 1. O juiz vai acolher ou rejeitar o pedido. Tudo bem? E perceba que para que haja o julgamento antecipado do mérito, nós também vamos ter a desnecessidade de produção de provas. Desnecessidade de produção de provas. O juiz consegue analisar o pedido do autor sem que maiores provas sejam produzidas, ou
nos casos de revelia. Nos casos de revelia. Percebeu? Então, essa revelia aqui produzindo os seus efeitos, né? Produzindo seus efeitos. Então, havendo produção, principalmente, do efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Então, não há necessidade de provas, o juiz ele já se sente seguro para proferir uma sentença de mérito naquele momento. Por exemplo, o juiz analisou os documentos que o autor trouxe na inicial, o réu na contestação, e ele já se dá por satisfeito. Ele já consegue, naquele momento, julgar o mérito. Ou o réu não contestou e houve revelia. Tudo bem? E aí aqui, nesse caso, né, teve a revelia e também não há necessidade, de prova. Né? O réu foi revel e não há necessidade de prova, porque às vezes o réu pode ter sido revel, mas o juiz vai mandar o autor produzir prova. Nós, inclusive, nos vídeos passados, nós analisamos que isso é possível. Tudo bem? Revelia não é sinônimo de procedência da ação. Então, se houver uma desnecessidade de provas ou revelia, o juiz pode já dar uma sentença de mérito. Só que tem a terceira possibilidade, a terceira espécie. E essa daqui é uma baita novidade do Código de Processo Civil 2015, que é o julgamento parcial do mérito. Julgamento parcial do mérito, meus amigos. E aqui nessa situação, você precisa ter muito cuidado, tá bom? Por quê? Porque aqui moram alguns perigos. Veja, imagine uma situação em que houve uma cumulação de pedidos, tá? Houve uma cumulação de pedidos. Então, o autor, ele fez dois pedidos. Ele fez o pedido A e ele fez o pedido B. Tudo bem? Chegou nesse momento de julgamento conforme o estado do processo que nós estamos analisando, e o juiz, ele verifica que um dos pedidos, ele já tem condição de analisar. Nesse momento, um dos pedidos, o juiz já consegue analisar. Pedido A, vamos supor. O juiz verifica que esse pedido A, ele é incontroverso. Ele é um pedido incontroverso. Percebeu? É incontroverso porque o réu não o rebateu. O réu não o rebateu. Então, ele é incontroverso. Ou esse pedido, ele já está maduro. Ou é um pedido incontroverso, ou seja, que o réu não se opôs, não rebateu, ou é um pedido maduro. O que isso significa? Um pedido que o juiz, mesmo o réu tendo se oposto, o juiz já tem elementos suficientes para analisá-lo. Então, o que o juiz faz? Ele já julga um dos pedidos e o outro pedido, que ele ainda não se sente seguro para analisar, o juiz manda o processo continuar em relação a esse pedido, para que haja produção de provas e aí depois a sentença. Por isso, julgamento parcial do mérito. O juiz, nesse caso, ele vai dividir, ele vai cindir o julgamento do processo. Tudo bem? Um pedido ele já consegue analisar, conceder ou negar, e o outro pedido ele manda o processo continuar, porque ele ainda não tem condições suficientes de julgar. Tudo bem? Esse pedido que ele concede,
Ou ele está concedendo porque é um pedido incontroverso, o réu não se opôs a ele, o réu não rebateu esse pedido, ou é um pedido maduro, ou seja, já tem todos os elementos ali suficientes. Tudo bem? Perceba. Qual é o ato processual que o juiz pratica quando ele julga parcialmente o mérito? Cuidado. Aqui, o juiz, ele não dá sentença. Ele não dá sentença nesse caso. Tudo bem? Não é sentença. O que o juiz dá nesse caso é uma decisão interlocutória. O juiz julga parcialmente o mérito por meio de decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória nós chamamos decisão interlocutória de mérito. De mérito. Porque é uma decisão interlocutória que julga um pedido, por isso que ela chama de mérito. Tudo bem? Essa decisão interlocutória de mérito é o ato processual que o juiz pratica no julgamento parcial. Porque senão o juiz daria duas sentenças. Isso não pode. Dar uma sentença agora e outra ao final? Não. Sentença é só ao final. Agora o juiz dá uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, ela é recorrível? Resposta: é. Caberá o recurso de agravo de instrumento. Caberá o recurso de agravo de instrumento, com base lá no artigo 1015 do CPC, tá? Expresso lá no 1015. Decisão interlocutória de mérito. Cabe agravo de instrumento. Se a parte não recorrer, se ela não agravar, essa decisão interlocutória de mérito transita em julgado. E aí, meus amigos, haverá a produção de coisa julgada. Isso aqui é muito importante você perceber, porque não é apenas sentença que produz coisa julgada. Decisão interlocutória também produz coisa julgada. No caso da decisão interlocutória de mérito que nós estamos estudando aqui. Inclusive, essa decisão interlocutória de mérito, ela pode ensejar uma ação, ela pode ser objeto de uma ação rescisória. Ela pode, inclusive, ser objeto de uma ação rescisória. Percebeu? Então, o que acontece? Cuidado, porque isso é novo no CPC 2015, esse julgamento parcial do mérito, tá? E é bem simples de você entender. Ele acontece quando eu tenho, geralmente, uma acumulação de pedidos e o código raciocina: juiz, se você já consegue analisar um dos pedidos, se você já consegue matar esse pedido, já mata logo de cara. Concede logo o pedido para o autor, ou nega o pedido do autor, e mata o processo nessa parte. O que ainda não tiver condições de ser julgado, você determina que o processo continue para haver produção de prova, e aí você dá a sentença ao final. Tudo bem? Ou esse pedido aqui ele vai ser incontroverso, ou ele já vai estar maduro. Tudo bem? Isso conforme o caso. O juiz profere uma decisão interlocutória, concedendo ou negando esse pedido, decisão interlocutória de mérito, que é uma decisão que cabe agravo de instrumento, com base no 1015. Ela transita em julgado, quando não couber mais recurso, né, ou quando a parte não entrar com recurso, produzindo coisa julgada e pode, inclusive, ser objeto de ação rescisória, lá nas hipóteses do Código. Tudo bem? Então aqui nós temos o chamado julgamento conforme o estado do processo. São 3 espécies. Ou o juiz dá uma sentença sem extinção do processo, ou
com extinção do processo, com base em prescrição ou decadência, ou homologação. Nessa primeira hipótese, não há necessidade de produção de prova. Segunda possibilidade, julgamento antecipado do mérito. O juiz dá uma sentença com base no 487, inciso 1. Ele acolhe ou rejeita o pedido formulado pelo autor. Nessa segunda hipótese, também não há necessidade de produção de provas. Ou então, nós vamos ter os efeitos da revelia, sem necessidade de produção de prova também. Ou terceira possibilidade, julgamento parcial do mérito. O juiz cinde o julgamento, ele divide o julgamento do processo. Meus amigos, então nesse vídeo nós analisamos quais as hipóteses de julgamento conforme o estado do processo. Agora, perceba, às vezes o juiz ele não consegue adotar nenhuma dessas três posições que nós analisamos agora, nenhuma dessas três hipóteses. Quando isso for o caso, o juiz vai determinar o saneamento e a organização do processo, tema que nós abordaremos no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado e te espero lá.